Estamos em mais um episódio do quadro Investigando Aprovados, quadro onde a gente investiga a trajetória de aprovados em medicina, do Pilares que Aprovam, ou seja, pessoas que tiveram uma trajetória fenomenal e conseguiram um feito, né, grandioso. Hoje eu tô aqui com a... Stephanie, sou da turma 9 do PQA, do final do meio do ano passado, entrei. Boa. E onde a Celita passou? Olha, primeiro eu passei na Unidep, em Pato Branco. Aí depois eu passei na Unila, em Foz do Iguaçu. E passei também na Uniarp, em Caçador, que é onde eu tô fazendo agora. Então a Celita meteu 3 aprovações em medicina. 3. 3 aprovações em medicina. Você está me contando que quando você começou no ano passado, no caso 2022, você tinha decidido que você queria passar em mais de uma, que você gostaria de ter tido poder de escolha para decidir para onde você iria. E por mais que eu tenha ficado curioso com isso, eu quero entender o que aconteceu antes. Porque olha que legal, Stephanie. A gente sempre comenta que dá para se passar em medicina em tempo recorde. No caso, o tempo recorde que a gente trabalha não são 60 dias, 90 dias, não, mas um ano. Em um ano, ou menos até do que um ano, trabalhando direitinho, é possível essa aprovação. E o que mais me chamou a atenção, já antes a gente ter toda essa conversa, foi que você falou, não, no começo do ano. E tudo isso aí meio que foi no reflexo do passado, correto? É, Essas, é, essas é que três assim, aprovações. eu comecei a estudar foi um tempo atrás, só que estudar de maneira correta do meio do ano passado pra cá. Aí eu tive Então, essa fala no começo desse ano. tá certo. E como que era antes? Quando que você decidiu começar essa busca? É que assim, eu desde pequeno eu queria fazer medicina, tanto que eu gostava de ver os programas de TV sobre. Eu assistia Um Bebê por Minuto. Só que eu era, né, eu tinha, sei lá, uns 7 anos, nem isso. Aí eu fiquei, vou fazer medicina, mas é um curso muito difícil, não vai rolar. Aí eu comecei a ter outras opções. Aí eu pensei, veterinária, né, parecido, não tão parecido, mas parecido. E arquitetura. Nada a ver. Isso, Aí, isso onde? No ensino médio? no ensino médio. Durante o ensino médio e um pouco no nono ano ali, que daí entrou essa parte de vestibular, de pensar no Enem, né? Que meus pais já estavam falando. Porque eu vim do ensino público, né? Tá. Não fiz o ensino particular. Aí, né, sabe como é que é o ensino público? Não tem muito incentivo. Mas os seus pais te incentivavam já no nono ano? Tipo, a É que fazer o assim, Enem? meus pais, principalmente minha mãe, ela era muito rígida com o estudo. Muito, muito rígida. E daí, pra eu conseguir ter um histórico bom, Aham. pra eu sempre se sair na frente, sabe? Aí, no primeiro ano, minha mãe falou do Enem, que eu tinha que fazer, enfim. Aí eu não fiz, porque eu não tinha preparação nenhuma. Aí no segundo ano eu ia fazer, mas também não fiz, porque daí a gente não tinha o incentivo do colégio. Aí ficava, faça. Daí eu não ia fazer. Adolescente não queria fazer. Aí no terceiro ano eu fiz. Daí tinha um pouco do incentivo do colégio, mas escasso, assim. Foi E aí quando quando foi isso? Quando que tu se formou? eu me formei em 2019. Tá. Então, em 2019, tu se formou e tu fez o Enem no terceiro. Isso. Ah, que foi tipo. Como que foi? No terceiro eu fiz tudo. Primeiro vestibular, levei. Nossa, atropelei. Fui atropelada por Foi um cara de. atropelado, no caso, não Fui atropelou. Nossa, fui atropelada, horror. É que assim, aí, como eu sou de Lages, né? Tinha o Supera Cave lá no Cave, na UDESC, Tá. Que que era era um bolsinho gratuito. solidário. É, aí eu fiz os 2 semestres. Só que era mais um cursinho para reforço do colégio, assim.
Pelo menos eu senti mais essa diferença. Aí eu fiz a UDESC, aí acabei passando para veterinária, na super, assim, aleatória. Não esperava. Não fui fazer, né? Aí eu pensei, vou fazer tudo que eu tiver oportunidade, eu vou fazer. Fui fazer o FPR, levei um pau. Foi horrível a experiência. Não gostei. Nossa Senhora. Aí fiz o UFSC e fiz a CAF. E o Enem. Então, tudo que tinha direito, eu fui lá Isso, fazer e meter a isso cara. no final do teu primeiro ano de cursinho, digamos assim. É, eu não. Eu meio que não conto esse como um ano de cursinho, porque meio que não me serviu. Só, me serviu só pro colégio, sabe? Mas não pra minha trajetória de vestibular. Certo. E tu foi para cursinho presencial depois? Tu resolveu estudar em casa? Como que foi isso? Então, Porque tivemos um tempo que você comentou que você se formou em 2019, até esse ano que foi o ano da aprovação, que é o que a gente sempre comenta, que é aquele ano que a pessoa vai tirar e vai falar, pô, nesse ano as coisas vão ser diferentes, nesse ano eu vou mudar vários pontos, e nesse ano vai ser o ano da minha aprovação. No caso da sua, foram em três aprovações de medicina. Mas tem um longo período, e é sei. esse o ponto que eu quero chegar. O que aconteceu nesse longo período? É, depois que eu saí do terceirão ali, eu tava bem perdida. Nossa, eu não sabia por onde começar. Porque eu sempre queria fazer o vestibular, e daí eu levei. Fui atropelada por todos que eu fiz. E daí eu fiquei completamente perdida. Nossa. Aí eu fui pro cursinho presencial, lá de Lages. Foi Fiz, pro coque, fui pro coque famoso. certo? Aí fiz 2, 3 semanas. Pandemia. Aí nessas 2, 3 semanas eu estudava o dia inteiro. Sem pausa, sem descanso, sem nada. Ainda bem que durou 3 semanas, porque se durasse um mês, tu tinha pirado, então. Detalhe, aí entrou a pandemia, piorou. Porque assim, eu entrava na aula 7h30. Saía meio-dia, voltava 1h30, ficava até as 6, das 6 até as 10, fazendo exercício. Caraca! Então, isso sem contato com pessoas, durante a pandemia, trancada, Sozinho em casa. Era aí receita trancada. pra pirar. Você Era, pirou? pirei. E E como foi isso aí? O que que, tipo, é que assim, eu ainda estudava na sala, porque era o lugar que dava. sim, E daí eu tinha as aulas, e daí eu estudava aquele tipo, vou fazer um resumo, né? Bonitinho, pra dizer que eu tô aprendendo, achando que tá. tava aprendendo. Aí eu via as aulas, anotava tudo, tirava até print da tela do computador, eu tirava, pra colocar nas notas pra estudar. Bem no fim eu nem via, era só. Tá. Aquele famoso, tipo assim, vai tirando print de tudo e nunca mais volta nos prints, nunca mais usa nada do que por Exato. aí. E daí, como eu tava entrando bem cru, assim, no cursinho, tinha muita coisa que eu não sabia, que eu não tinha pego no ensino médio, que era novidade. E daí isso que foi um baque, assim, de eu ter que ficar estudando horas e horas e horas e não ver resultado. E às vezes só querer fazer, tipo, eu tinha um checklist, né, do dia que eu Uhum. tinha que fazer. Tipo, só pintar lá o quadradinho e, estudei. E tinha aquele sagrado, nossa, hoje não deu tempo de fazer os exercícios? Tinha, Tinha. é. E eu acabava Tipo, não fazendo. fazia tudo, daí você, depois de fazer o resumo, depois de fazer vários pontos, você falava, nossa, agora não vai dar tempo de fazer os exercícios. Pô, que pena. E acabava fugindo, ignorando. É, ou tipo, eu fazia os exercícios já olhando a resposta. Tá. Nossa, isso eu fiquei com. Foi nossa, 2020 foi só pra trás. Foi só um retrocesso. E como que, deixa eu entender agora, que pelo que tu me descreveu, eu consigo entender o clássico.
ano, digamos, de calor no cursinho. Aquele que a pessoa acaba sendo muito inocente, tu é a única pessoa que assiste a todas as aulas, tu é a única pessoa que faz resumo de tudo, né? A pessoa que, tipo, às vezes alguém olha e fala assim, nossa, eu já fiz isso aí e tudo mais. E normalmente eu consigo saber qual é o resultado no final do ano. Mas a minha pergunta já vai num outro sentido, porque você se dedicou pra caramba nesse primeiro ano. E eu acredito que obviamente o resultado não foi como você esperava. E o que fez, ou como que tu fez para manter a motivação para mais um ano? Como que tu fez para não largar de mão? Como que tu fez para seguir para mais um outro ano de cursinho depois? Eu pensava assim, é isso que eu quero, eu não tenho outra opção e eu não vou fazer um curso que eu não vou estar feliz. E daí, tipo, a minha mãe e meus pais falavam: Ah, é o primeiro ano, você pode ir para outro, não tem problema. Tipo, já naquela ideia de, demora 5, 6 anos para passar. Mas isso deles, essa frase também me motivou a seguir, sabe? Então, a E, sua família te dava um apoio legal. é, Muito tipo, bom. no 2020, assim, nossa, eu não podia fazer nada em casa porque eu tava estudando. Tá. Só que isso, eles gostavam de me ver estudando, mas ao mesmo tempo me prejudicou bastante, assim, socialmente e psicologicamente. Eu imagino. Então, e daí, Chegou a ter momentos assim, aquelas situações que bato, acaba se pegando chorando e parece que, tipo, quanto mais você estuda, menos vai pra frente, tu já não sabe mais o que fazer. Teve momentos assim? não chegou a do chorar, assim, do extremo, mas eu ficava, pô, não tô tendo resultado, e daí eu ficava aplicando um monte de método de estudo, tudo junto, umas horas, ou um em cada mês e nada, e não evoluía, e Tá. ficava na mesma, parecia que eu não tinha estudado nada. E daí depois que eu fiz a prova, eu fiquei bem. Nossa, foi um baque, assim. Porque eu pensei, nossa, eu estudava 8 horas por dia, até mais, e fiz todos os exercícios, fiz resumo, nossa, eu tava em todas as aulas, e, né, bombei, não rolou. Isso foi o pior, assim, ver as outras pessoas passando, as pessoas que não iam em todas as aulas, que não faziam o que eu tava fazendo, né, e passando. Isso foi, nossa, horrível. Foi a pior sensação, assim. Depois disso, mudou algo ou tu foi pra, digamos, um segundo ano de cursinho mais na mesma? Como que foi? Aí em 2021, no começo do ano, eu fiquei estudando em casa. Tá. Tu continuou no cursinho? Não, daí eu saí do cursinho, porque daí eu fiz o extensivo 2020, Tá. o ano todo, e 2021, no começo do ano, eu fiquei estudando em casa, por conta. O que te levou a sair do cursinho? Foi um motivo financeiro? Foi decisão mesmo de falar talvez não fizesse sentido pra mim? O que fez com que você largasse o cursinho? Foi, não, foi mais assim, eu estudei tanto com o cursinho, eu já tenho todas as apostilas, eu tenho material, então eu vou tentar, né, estudar sozinha. Só Mas, que mas teve alguma influência, alguma referência? Porque normalmente, tipo, o que eu sempre vejo, quando a galera tá no cursinho, não que eu acredite que cursinho não faça sentido pra ninguém. Pra várias pessoas, um ano de cursinho ali, muitas vezes bem feito, é a melhor escolha. Só que, pra algumas pessoas, às vezes já não faz tanto sentido. Dentro do cursinho, é muito difícil de você ter essa opinião, digamos, e logo no primeiro ano, no caso, indo para o segundo ano, você tomar a decisão de sair. O mais comum é totalmente contrário, é você ficar ali. Então isso, tipo, me intrigou. Porque eu nunca vi alguém, digamos, passar o primeiro ano de cursinho e falar, vou estudar em casa. Isso acontece, às vezes, depois de 3, de 4 anos.
Então, teve alguém que botou uma pulga na tua orelha, alguém que você viu fazendo isso? Como que foi essa? É que, na verdade, eu fiz a UFSC final do ano. E eu fiquei esperando o resultado. Porque daí, como era pandemia, atrasou, né? E daí eu Tá. fiz. Eu fiz em janeiro, se não me engano. Ou em. Era alguma prova. E daí ia sair em abril, maio, por aí o resultado. E daí eu fiquei postergando. Mas tu tinha Vou. esperança de passar, então, na Federal de Santa Tinha, Catarina. Tá. só tinha. Aí. Aí eu fiquei. Já que eu não ia ficar sem fazer nada, eu comecei a estudar por conta. Tá. Nisso que eu comecei a estudar por conta, não rendeu, obviamente, porque eu não sabia estudar. Não passei também. Daí sentei com meu pai e falei: e agora? Voltei pro cursinho, Ah, tu voltou, Cruzinho. Presencial já daí. já presencial. Daí Tá. fiz um semi-extensivo, só que não tão diferente do extensivo. Claro, eu estudava um pouco mais direcionado no que eu tinha dificuldade, mas ainda ficava seguindo tudo que o cursinho falava. Então, né, continuei estagnado. Tá. Tive uma melhora, assim, em algumas matérias, mas continuei estagnado. O que que tu mais sofria? Exatas? Exato. Lembra Mas de conteúdos, tipo, nossa, tal conteúdo eu não aprendia por nada. Tinha alguma coisa assim? era mais um geral, assim, sabe? Era um conjunto, porque no ensino médio eu era bem precário a minha matemática. E o ensino também, então a gente não era instigado a estudar, sabe? Aí, depois que eu entrei no cursinho, que daí eu fui ver a matemática, eu me assustei. Aí, nisso que eu me assustei, eu deixava os exercícios de lado. Eu não vou fazer porque eu não gosto, e é isso, e vou fazer biologia. Tipo assim, Biologia e minha história. prova não vai me cobrar matemática, não vai. É, simplesmente esquecia que tinha. Ou se ia fazer, fazia duas, três. Tá. Daí Mas no. agora, você sabe uma coisa que me pega e eu acho muito interessante? Tu comenta que tu veio do ensino público, que era totalmente precário, pouca gente instigava, mas, pá, tu saiu de lá determinada a passar em medicina. E eu arrisco dizer que talvez da tua sala tu era uma das pouquíssimas pessoas que toparia estudar para passar em medicina. Na verdade, eu fui a única. Eu acredito que tu era uma exceção. Exceção da exceção, porque tinha vários conhecidos no colégio, assim, que queria medicina. E ficava. É muito difícil. Eu não vou passar. Eu imaginei. E daí foi fazer outros cursos e acabaram desistindo. Eu fui, pelo que eu vi ali no meu colégio, eu fui a única que continuou e Que passou, assim. continuou. Porque o que que acontece? Eu vejo isso sendo muito comum. Quando a pessoa está num ambiente em que não tem tanto estímulo, e eu acredito fortemente na ideia de que as pessoas com quem tu convive, o que você fica escutando, sendo pessoas que querem o seu bem ou não, muitas vezes querem o seu bem, mas acabam falando coisas que vão nos moldando. Num ambiente em que não existe tanto esse estímulo, quase sempre o desfecho da história é o seguinte: faz uma prova no final do terceiro ano, obviamente, coloca para passar em medicina, não passa e só dá razão ao que escutou do. Ah, é verdade. Eu até tentei fazer aqui, mas eu vi que não dá. E larga. Sim. Larga, sabe? Só esquece. Porque ela é como se ela fizesse uma prova no final do terceiro para, digamos, dar. Ah, ela dá razão às abobrinhas que ela ficou escutando muitas vezes no ensino médio inteiro. E nem sempre é pelo mal da pessoa, às vezes é amigo, mas, fulano demorou tanto tempo, não sei o que, não sei o que. E tu foi a pessoa, digamos, que. Caraca, porque não é fácil um negócio desse. É Não. como se
Quer ver? Olha que loucura isso. É como se você fosse uma única pessoa brigando contra várias. E várias crenças e valores dessas pessoas diferentes do seu. É um embate ali, é um embate. Embate não obviamente, inimizade, eu digo esse embate de crenças e valores, digamos assim. E para tua crença, bah, para isso ter ganhado, porque ganhou hoje você tá cursando medicina, é porque tinha que ser muito forte para uma ganhar em várias. É muito fora da curva de pensar isso. É. E daí, tanto que eu tinha, né, várias pessoas, inclusive no meu segundo ano de eu considero segundo ano. No Aham, terceirão, só terceirão, só colégio. sim. É, falando, já que tu não passou, vai fazer enfermagem. Que É é isso aí, meu. É isso igual. aí que acontece. Aí eu, não vou fazer. Se fosse pra fazer, né, outro curso, eu já teria saído do terceirão fazendo. Aí eu falava, eu vou passar e vou passar e vou passar. Aí É o que assim, eu comentei, tem que ser muito forte para ganhar de. Entende? sim, Querendo ou não, são crenças discutindo e debatendo ali. sim. Aí no meu. Voltei pro cursinho, aí minha visão mudou um pouco, sabe? Tipo, porque daí eu já tinha sido atropelada, já tava, tipo, Já tinha apanhado um ano. eu tava assim, daí não pode piorar, né? Aí eu já tava mais realista na situação, não era mais o lúdico, sabe? Tipo, um ano vou passar e. Só que um ano sem, pra passar sem estudar, né? Tava assim. Aí mudou um pouco, daí eu ia vendo as pessoas fazendo a mesma coisa que eu tinha feito um ano antes. Que Tipo, era o quê? 90% fazendo resumo, indo em todas as aulas, prestando, anotando tudo que o professor falava, e não evoluindo, não fazendo exercício. Tipo, estagnado, sabe? Tá. Aí eu fui, ah, não sou só eu. Fui começando a pensar de diferente. Aí eu fui um pouco melhor no Enem, na CAF também. E daí a UFSC não tava tendo prova presencial, aí eu fui um pouco melhor, né? Mas ainda não deu pra passar. Aí eu fiquei, tá, já que não deu pra passar, tão longe a gente não tá. A gente tá começando a evoluir. Aí, 2022, no começo do ano, eu estudei sozinha, por conta. Só que daí já sabia o que que eu tava fazendo. Aí eu comecei a estudar de verdade, digamos assim. Como foi esse estudo por conta? Tu usava as apostilas? Assim, eu peguei um pouco das apostilas e eu tinha. Como eu tinha acesso à plataforma do cursinho ainda, eu tinha muito material disponível. Aí eu Tá. fiquei usando, aí eu usava o YouTube, não contratei cursinho online, usava o YouTube e ia procurando, ia me aventurando, sabe? Não, mas aí tem algo que é disruptivo, porque calma lá. Isso a gente tá falando de ter, no caso, depois do segundo ano de cursinho. Sim, Você tava vendo aula e vendo vídeo no YouTube. Assim, ó, eu sou. Aqui no Pilares a gente vai ser o eterno defensor do YouTube como a fonte inesgotável. Nossa, é assim, óbvio, naquilo que eu comentei antes, não que cursinho presencial. Muita gente prega uma ideia de que cursinho presencial não presta. A gente não acredita nisso. Para muitas pessoas, é, faz sentido. Agora, o YouTube é o xodó, entende? O YouTube é tipo, nossa, você foi para casa e tu já foi. É muito fora da curva, porque o caminho é quase sempre assinar um monte de plataforma, assinar três, quatro plataformas e não ver a mágica que é o YouTube. E é, você começou, tipo, a chegar a um ponto que você falou, meu Deus, tem tudo aqui. é que assim, durante o semi-extensivo, eu comecei a procurar professores de redação porque eu tava com muita dificuldade.
Tá. Aí eu achei aquelas semanas intensivas de redação. E Aham. isso, nossa, mudou minha vida, sério. Redação para o Enem, para a CAF, para a UFSC, que era? Era pro Enem, mas se você quisesse aplicar em outro, você conseguia. Tá. Você lembra? Então, Você lembra quem é? Só por curiosidade? era Alume Ponto. Sei, 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 sei. E depois disso, eu comecei a procurar as coisas no YouTube. Aham. Porque daí eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido e começou a funcionar. Aí eu Caraca, comecei então a procurar, começou por redação. começou por redação. Aí tinha as lives, né, do cursinho no YouTube, só que era um negócio assim mais. Eu não achava que ia muito bem as lives. Aí eu Tá. ia procurando outras coisas. Tipo, eles estavam falando sobre alguma coisa de biologia, aí já aparecem as sugestões, né, do lado. Aí eu ia lá e clicava. Só que, claro, não ia nos professores, né, correto, e tipo, me descomplica da vida. Mas ia. Tá. E tu, Daí eu e tu comecei. foi indo pelo YouTube. Ah, porque assim, tinha muito professor no cursinho que eu não gostava do método de ensino. Aí eu ia procurar no YouTube. Tipo, eu tinha essa opção, né? Aí eu comecei assim. Mas o que deu um insight foi a redação. Legal. Nossa, é muito fora da curva isso, porque o caminho, tu deve imaginar, é totalmente outro. A pessoa, tipo, várias vezes leva um tempão para começar a enxergar o YouTube como algo brilhante. Hoje o YouTube Sim, é uma ferramenta fundamental. Só que eu acho que, na verdade, mais ainda do que essa, digamos, essa capacidade do YouTube de fazer com que a pessoa evolua muito e rápido, eu acredito que o cerne não é o YouTube em si, mas é a curiosidade, entre aspas, autodidatismo. Porque sim, veja como a mesma ideia para o YouTube, por exemplo, se aplica ao Google. Você pode pesquisar um monte de coisa no Google. Só que, sim, ou seja, não está necessariamente no YouTube, mas está nessa busca, nessa curiosidade que muita gente não faz. Então, você comentar do tipo, olha, alguns professores eu não me dava muito bem com o professor tal do cursinho, a forma como ele explicava, eu não me dava tão bem com a parte de redação, eu fui buscar. Esse é o. Acho que se falta isso para qualquer pessoa que quer passar em medicina, ela não passa. sim. Ponto. Essa busca, ela é fundamental. De verdade mesmo. Então, eu vou só assim, caraca, tava visto, ó. Você vai começar. Sabe aquela frase, o sucesso deixa rastros? É tipo Sim. assim, deixa pistas, estão as pistas ali. Depois disso, foi o ano que você entrou no Pilares. Só que foi um pouquinho depois. Foi na É, eu metade. entrei no meio do ano ali. Aí eu comecei a estudar por conta, no começo de 2022, assim. Claro, não era aquele o extremo que eu estudava em 2020. E eu comecei a ver resultado. Tipo, eu sentei, parei e pensei. Eu tô estudando menos e tô evoluindo mais. Então, o que que tá acontecendo? E não tô com cursinho. E daí eu comecei a pesquisar. Eu via muito vídeo de vestibulando, assim, no YouTube, e todos faziam a mesma coisa. E bem no fim, todos tiveram o mesmo fim, Aham. né? O mesmo fim que eu. Aí eu comecei a ver uns vídeos, tipo, o que cai mais em biologia no Enem? O que... Aí eu comecei, já que eu fiz o Enem 3 vezes, né? Vou começar por aí e vou elencar o que eu tenho mais dificuldade, o que que eu errei, e vou começar por aí. Comecei, aí passou um tempo, eu fiquei assim, com o começo do ano inteiro. Passou um tempo, tava evoluindo. Aí, por um acaso, nessas procuras de YouTube e vestibulandos, te encontrei. Por um acaso, assim. Daí eu comecei a assistir os vídeos. Daí eu comecei a aplicar, tipo, bem sem querer, assim. E daí eu. Aí começou a dar resultado.
Mesmo assim, com um, dois vídeos em 2 semanas. Tu nos encontrou pelo YouTube. Sim. Que legal. Aí, logo depois, assim, umas 2 semanas depois que eu já tinha maratonado o canal, deu a semana de live, às 5 e pouco da Nossa, manhã. semana de live 5h37 da manhã. Tava eu lá. Aí eu participei e tudo que tu falava foi o que eu já tinha passado. Aí eu fiquei, meu Deus. E tudo que eu tava aplicando tava dando certo. Aí eu falei pro meu pai, né? Aí, enfim, entrei no Pilares e foi, nossa, uma virada de chave. Comecei a maratonar, assim. Era uma nova Netflix, né? Aham. E a maratonar. E foi uma virada de chave, assim. Eu comecei a perceber que eu tava fazendo muita coisa ainda errada. Comecei a mudar. O quê? Eu ainda não, Dá exemplo. eu não fazia simulado. Tá. Não fazia Não, o TVA, obviamente, do simulado. não. Aí eu fui perceber que tudo que eu tinha estudado no começo do ano eu não lembrava mais. Foi esses pontos assim, sabe? Aham. Simples, mas esses pontos que foram me pegando. Aí eu comecei. Aí fiz toda semana simulado e TVA. Claro, às vezes não dava tempo de fazer o TVA, eu continuava fazendo TVA, depois fazia outro simulado. E você fazia esse simulado usando provas antigas. Sim, Mas na época, qual era o teu foco? No caso, quais provas tu usava? Do Enem? do Enem principalmente. Legal. E depois, mais final do ano, eu fui especializando para a CAF. Mas eu, Então calma lá, deixa eu entender. Ao longo do ano, tu focava no Enem. sim, é que na verdade a ideia de fazer a CAF era mais dos meus pais, porque eu queria fazer o Enem porque eu queria passar na pública. Tá. Daí, como tinha Então, eu a acho, faculdade. eu acho muito interessante isso aí. Deixa eu ver se se a nossa intuição ainda está funcionando com o vestibulando de medicina. Acontece muito de várias vezes a família falar, olha, se a aprovação vier numa particular, a gente dá um jeito e a gente faz acontecer. E o vestibulando fala, não, pública, pública, eu vou pra... ele, tipo assim, pública, pública, acontecia isso? Como que era? Sim. E daí, lá em Lages tem a Uniplac, daí era perto de casa, só que daí eu queria morar fora e a única opção de morar fora era fazendo uma pública, vou fazer pública. E é isso. E UFSC, meu Deus. Você sabe que o João Guilherme que está na sua sala era a mesma coisa. A gente conversou também, ele me contou a história. Isso é muito comum. No caso, tu fez o Enem no final do ano e você passou numa pública, que é a Unila. E essa aprovação, só para entender, veio por conta do Enem, correto? Do Enem que você fez no final desse ano. Tô Sim. certo? Foi o Enem que eu fiz no final de 2022. Legal. O que eu comentei sobre o ano, bah, final do ano, foi aquele ano que você tirou para fazer diferente, foi aquele ano que você foi na metade do ano que você entrou no Pilares. Então, no final daquele ano, foi o Enem que te deu a aprovação numa pública. E essa parte do final do ano para a CAF, o que acontece, Stephanie? A CAF tende a ser depois do Enem. Sim. Na verdade, foi uma semana, foi na semana. Na, Foi dia na última? 15. Ah, é verdade. Acho que foi no meio. Foi numa terça-feira, era feriado. Verdade, verdade, que é feriado dia 15 de novembro. Mas o que eu ia comentar é porque acaba acontecendo várias vezes de ser depois do Enem. Então a galera toda faz Enem e depois faz a prova da CAF. Caso tenha alguém aqui que não esteja sabendo que a prova da CAF é uma prova que tem em Santa Catarina, tá? Da rede ACAF. O que você chegou a fazer para a CAF? Eu pegava mais. Aí eu comecei a pegar matemática, porque a CAF é um monstro em matemática. Sim.
Aí eu comecei a pegar matemática, comecei a ver as pegadinhas, porque pegadinha na prova da CAF é mais da metade da prova. Sim. Aí eu comecei a especializar. Claro, eu já tinha o geral, que era no Enem, e comecei a especializar Tem, de história, de biologia, porque tem um lugar lá que a galera fala bastante sobre isso, de tipo assim, você estudar, fazer um baita extensivo ao longo do ano e no final do ano você se especializar no vestibular. Acho que é umas bandas de pilares que aprovam lá, eles sempre é, comentam um negócio desse de se especializar. tem um Então, murmurinho assim que eu já é... ouvi, sabe? Então, a sua especialização para a CAF foi você ir para a parte de matemática? Sim. Depois que eu entrei no Pilares, aí eu peguei exatas. Legal. Porque daí tinha o. Como é que é? A da exatas, não lembro o nome do curso. Acerte exatas brincando. Isso. O módulo. É. E daí foi isso que deu um insight. Aí eu parei de sofrer tanto. Claro, eu ainda sofria porque eu não gostava de matemática. E acabei, né, indo. O que Mas que você. Eu quero um detalhe maior disso aí. O negócio é investigando, não é à toa. O que que você, digamos, sofria muito com matemática? Ah, Madeira, por incrível que pareça, função eu não aprendi de jeito nenhum e eu peguei como. Tem algum conteúdo que você lembra que você não conseguiu pegar nos dois últimos anos, mas nesse ano foi? era funções. Funções? No geral, assim, tirando a FIM e a segundo grau, as outras, nossa senhora. Tá. E análise combinatória. Ah. Eu tinha uma dificuldade em análise combinatória que era gigantesca, assim, e não ia, de jeito nenhum. E eu até, tipo, eu entendo. O que acontece é, são conteúdos. Quando todo mundo fala, eu tenho uma dificuldade enorme em exatas, e você pergunta assim, tá, quais conteúdos? Os conteúdos que saem ssão sempre geometria analítica, análise combinatória, função exponencial, logaritmo, função logarítmica. E querendo ou não, são conteúdos que até a galera que passa em medicina, depois de ter passado, se tu botar a questão, ainda corre o risco da pessoa errar, por exemplo. É óbvio. E é como se, na verdade, o que acontecesse fosse um trabalho sempre de diminuir, digamos, a probabilidade de erro nesses conteúdos que são difíceis por natureza e que são os conteúdos mais prováveis de acontecerem erro. Então, Sim. o que que tu acha que talvez fez uma diferença para ti nesses conteúdos? Tu lembra? O que Nesses em fez específico. Digamos uma pessoa que tá querendo diminuir a probabilidade de erro nesses conteúdos aí também. é eu pegar a prova e realmente fazer. Não fugir, sabe? Tentar bater a cabeça ali. Principalmente eu pegava a prova do Enem de matemática e fazia. Tá, Tipo, tentava até não dar mais. Mas daí depois que não dava mais, eu pulava pra outra e voltava. legal. Então, foi muito isso, de eu tentar fazer, e daí aquele negócio do banheiro milagroso, nossa, funcionava muito. Aham. De eu não conseguir tá fazendo, tipo, era um número errado, e depois dá certo. Então, às vezes eu passava, assim, um tempão, só fazendo as questões. Tanto que eu tinha, né, lá em Lais, eu tinha uma pilha de prova que eu tinha impressa. Tipo, eu separava, hoje é dia, hoje eu vou fazer natureza de manhã, e daí eu corrigia. Eu pegava, tipo, a prova e fazia como lista de exercícios, sabe? Aham. Dividia. Quer ver a parte de o Enem? Aquela prova, a segunda prova do Enem, o O Enem PPL, a segunda aplicação. PPL. Sim, nossa, eu pegava muito pra fazer como lista de exercícios, porque daí eu comecei a pensar dentro dos planos, né? Nada melhor do que fazer a própria prova. Aí eu pegava os exercícios da própria prova pra fazer. Se era pra me testar, eu ia fazer com o que cai. Não ia fazer, pegar um exercício de um site aleatório. Eu pegava da CAF, ia fazendo. Tá. Pegava os próprios. Já pra Ju- pegar o difícil, assim, não pegar aquele negócio mais simples e resumido.
tinha dado uma travada, mas eu consegui entender. Você pegava as provas ali, no caso, que você queria se especializar. A ideia da especialização. Sim. Aí eu, nossa, eu fiz muito isso. Muito. Às vezes eu nem imprimia, colocava ali no computador, baixava o PDF, ia grifando, ia fazendo no papel, tanto que eu tinha, depois que eu entrei no Pilares, eu comecei a usar um caderno de desenho Por conta para de fazer usar a as folha contas. branca. É, eu comprei um caderno de desenho. Um Ah. não, comprei uns dois, assim. Faltou pra fazer tudo. Desde os insights, desde tava fazendo a questão e, lembrei disso, anotava. Só pra, né, sair da cabeça ali. Anotava, fazia as contas, anotava, tanto que não dava pra entender nada que eu tava fazendo naquele caderno. Se eu for pegar hoje, eu não entendo o que eu tava fazendo. Famosos devaneios. E, assim, aqueles resuminhos bonitinhos que eu fazia morreram. Só faltou enterrar, porque ficou lá guardado no guarda-roupa, porque eu ia, né, naquela época achando que eu ia ver posteriormente. Não vi, tá até hoje lá, deve estar até com pó. Sabe que o plano sempre de uma galera quando entra no cursinho é fazer. Tem sempre isso. É tipo fazer uma coletânea de resumos e ela fala: depois que eu passar, eu vou vender. Sim. Aí eu comecei a otimizar o meu tempo. Pensei, já que tá aí os meus resumos, vou publicar. Eu comecei a publicar uns resumos assim, né, que eu já tinha pronto, que eu não ia usar, numas plataformas, daí eu tirava assim, troco, digamos assim. Caraca, Comecei a eu não otimizar sabia o disso tempo. aí. Hoje em dia tem. Claro, eu não usava como finalidade de estudar, mas Sim. aproveitava. E deixa eu entender um negócio. Quando você tava nesse momento de reta final, teve o. Pra quem não pegou ali, né? A prova da CAF é um vestibular tradicional e foi entre a semana do Enem. Tipo assim, agora que tu comentou, eu lembrei mesmo. Era um domingo, aí a prova, um outro domingo. E Stephanie, como você estava nessa reta final? E o que você fez para que nessa reta final tu conseguisse render? Porque assim, ó, o que começa a acontecer sempre nesse momento do ano é a pessoa já deixar para o próximo ano. Eu vou. Esquece esse negócio aqui. Esse ano já não vai dar mais para passar. Eu vou continuar estudando até o final do ano só por dizer, mas eu já estou pensando no próximo. A pessoa começa com ansiedade. A pessoa. Até alguém tinha me perguntado. Eu abri uma caixinha de perguntas no Insta antes de entrar aqui. E eu coloquei assim: perguntem sobre a reta final. A pessoa colocou o que é indispensável além de simulado, prova antiga e tudo mais. Foi que indispensável mesmo, na verdade, é o TVA, né? Não basta Sim, apenas fazer. E o indispensável também é a pessoa não pirar, porque se ela pirar, acabou-se. Ela pode fazer a melhor correção, o melhor TVA do mundo. Se ela começa a pirar nesse momento, já era. Pirar, a sim, pessoa começar a fazer o que talvez você fazia lá no começo, que era começar a estudar às 7 para às 10, porque tá na reta final, e porque, meu Deus do céu, e eu quero medicina, e eu tenho que me matar. E a pessoa começava a ter uma ansiedade, um medo da prova. Então, como que foi pra ti? Como que tu trabalhou isso? eu voltei, porque daí assim, eu parei de pensar, de pirar, digamos assim, né? Tá. Eu tava estudando para os dois. Aí eu fazia uma redação da CAF e uma redação do Enem, durante a semana. Aí eu ficava pensando, eu já tô fazendo o que eu posso fazer. Legal. Então, eu não tô regredindo. Aí eu comecei a ter escapes, não ficar pensando só na prova e socializar. Porque se eu ficasse em casa estudando, eu ia surtar de novo. Nossa, Eu ia- calma lá que chegamos num ponto muito bom. Sabe que esses tempos, numa reunião do Pilares, eu não lembro mais pra quem foi, mas eu lembro que a solução foi assim:
vai jogar vôlei, pelo amor de Deus, vai fazer um negócio que tenha gente lá gritando junto e tem um time de vôlei, e, sabe? Você vê gente, isso é muito importante. Então a orientação foi: vai jogar vôlei. Como é que você começou a trabalhar isso aí? Dá mais detalhes. É que assim, aí no começo de 2021, eu comecei a namorar, e aí todo final de semana eu não ficava em casa. Ah, Eu tinha esse escape, daí era tá. um lugar diferente, que tecnicamente, só tecnicamente, eu não pensava nos estudos e eu tinha esse escape psicológico, assim. Aí Nossa, voltava durante a semana e isso aí, você falar, é muito, assim, para nós aqui, digamos, eu já tendo visto várias pessoas sendo aprovadas, como era a rotina, você tendo sido aprovada 3 vezes em medicina, parece muito contraintuitivo o que eu vou comentar aqui. Mas, de fato, existem pessoas, e você comentar isso, eu espero que tenha chegado em alguém assim, que a pessoa simplesmente tá namorando, digamos, e ela acha que ela se encontrar com o namorado, namorada, uma vez na semana é um problema para os estudos. Tipo, sim, eu não tô falando uma loucura, por mais que para nós isso pareça muito contraintuitivo, tem pessoas que vivem isso, Steph. Tipo, sim, é de verdade a pessoa pensar assim: não, mas se eu me encontrar no final de semana, acabou minha aprovação. Eu fico assim, cara. Daí sim. a gente Nossa, aqui é faz muito. sempre o papel de pai, né? De falar assim, a gente falar não muda nada. Então escuta aí, ó, da tua idade. Escuta a aprovada falando da tua idade, ó. Escuta ela falando. É Então, aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. é por aí, porque é preocupante. Tipo, a pessoa vive enclausurada, saca? E não sei se você já chegou a ver. Tem vários estudos que eles pegam as pessoas mais, se eu não me engano, é longevas que fala. Pessoas que viveram durante muito tempo, que tiveram, assim, 100 anos, e fazem estudos para, digamos, tentar traquear um padrão, sabe? Da mesma forma que a gente Uhum. investiga aprovados, eles investigam pessoas longevas para identificar o que era comum na vida de todos eles. Por exemplo, vai ter um lá que vai falar assim: ah, eu tomava uma colher de azeite de oliva todo dia. Tá, mas calma lá. Ele chegou nesse ponto por conta disso? Vamos ver se outras pessoas também fizeram. Então, tipo, você vai identificando os padrões, né? E uma das características que é muito comum, é quase como se nós pudéssemos postular como uma regra mesmo, é convívio social, Sim. relações de qualidade. Então, é a pessoa que cultivava amigos, que tinha relacionamento, que se dava bem com a família. Então, é literalmente contrário à nossa natureza não nos relacionarmos, não conversar com gente, não conversar com gente que não esteja falando sobre vestibular. Sim. E tem pessoas que querem muitas vezes levar uma reta final, um negócio assim, enclausurado. É loucura. Não, não dá. Eu digo por experiência própria, né? Que eu passei, assim, um ano inteiro dentro de casa, só estudando, e foi a pior sensação da minha vida. Sim. Tipo, pior momento, sabe? E no final do ano, nossa, eu. Aí eu aproveitei porque eu tava de saco cheio já, né? Porque daí é final do ano, eu quero que passe essa prova logo, e meu Deus, e. Aí eu ia e tinha esse escape. Começaram a chegar momentos em que você ficava. Quer ver? Porque eu espero que tenha alguém aqui escutando que esteja com esse sentimento. Aquele sentimento de. É um mix de. Eu acredito que eu gostaria que a prova fosse amanhã já, porque eu sinto que eu tô pronto e eu acho que eu vou passar ao Sim. mesmo tempo que é o sentimento. Ah, mas e se não der? Existia, assim, momentos que Nossa, você falava: bota essa prova na minha frente amanhã que eu passo nesse negócio, e momentos que você falava: meu Deus, cara, e tal. não é. Eu vou ter que demorar mais um. Sim, era isso. Tanto que eu tinha colocado no Google Agenda É. quantos dias faltava pra prova. E daí, tipo, quando tava faltando uma semana, assim, eu fiquei, meu Deus.
tá faltando uma semana. Aí teve esse negócio, tá faltando uma semana, acho que não vai dar, acho que não vai dar. Aí, quando tava faltando, tipo, 2 dias, eu fiquei, meu Deus, graças a Deus tá faltando 2 dias. Então, era muito essa questão, tem que controlar muito a ansiedade. No Certo. momento que a prova tá chegando, não pode surtar. E tu tem que ficar feliz que a prova tá chegando. Nossa, agora tu mandou uma. Conta mais isso aí. Tá feliz? Estar feliz porque a prova está chegando. Muita gente pensa o contrário. Muita gente é, meu Deus do céu, e eu não quero. Tem gente que no dia não vai fazer a prova, Sim. Nossa, sabe? já aconteceu isso. Mas é essa sensação. Tu tem que ficar feliz por estar chegando a prova pra conseguir botar realmente em prática tudo que você já passou. Pra Legal. o ano não ser jogado fora, assim. Porque não adianta tu estudar um ano, vou fazer o vestibular no final do ano. Um ano passa assim. Passa. Então, Meu, o tempo tem que ficar passa, feliz. o tempo passa muito rápido, né? Sim. E nossa, depois que a prova passou, eu fiquei mais feliz ainda. E você vê, porque eu acredito que muitas vezes a galera tá no primeiro ano, óbvio. Aqui no Pilares a gente nunca quer trabalhar naquele discurso de se levar 5 anos tá de boa. Não, o objetivo é justamente fazer com que a pessoa passe em tempo recorde e acelerar essa aprovação dela. É o mais rápido possível. Mas muitas vezes a galera fica com o pensamento de que, nossa, a pessoa no primeiro ano de cursinho, assim, se eu tiver que estudar 3 anos, a minha vida acabou. E eu fico tipo, cara, 3 anos passa, que você não Pois é, faz, né? Tipo, pra ti hoje, assim, você se sente atrasado de ter entrado na faculdade? não. Tipo, e a pessoa, às vezes, por ingenuidade, inocência, né? No primeiro ano de cursinho, por exemplo, o pensamento dela é. Hoje em dia, eu penso, mesmo se eu tivesse estudado da forma correta lá no meu primeiro ano de cursinho, eu não estaria com a mentalidade que eu tô hoje. Esse é um Tipo, bom ponto. Digamos, é como se você estivesse colocando algo que a gente também acredita que não basta apenas as ferramentas, né? Não basta apenas saber fazer toda a questão, mas o indivíduo ali, como se, digamos, ele não fosse capaz de assimilar uma aprovação em medicina, uma faculdade, e conseguir estar numa faculdade de medicina, por exemplo. Isso é muito legal. é, eu sei que se eu tivesse entrado na faculdade lá em 2020, com os meus belos completando 18 anos, eu não, eu estaria surtando na faculdade. Eu teria surtado, Ah, provavelmente cogitado a desistir, porque não caraca! é fácil, cara, não é fácil. E tu tem que ter muita estabilidade emocional pra estar na faculdade. É. Meu, eu falo isso. Às vezes você pega uma pessoa assim no terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. É muito louco de quando você começa a pensar no quanto tempo faz que você saiu do terceiro ano do ensino médio, né? Às vezes me acontece isso. Eu fico vendo gincana da. Sabe gincana do Santa Rosa? Sei. Pô, tá rolando gincana lá agora e eu fico. Cara, faz um eito já isso aí, né? Mas você para pra pensar uma pessoa no terceiro ano do ensino médio, às vezes com aquele pensamento, uma ansiedade enorme, meu Deus, se eu não passar, minha vida vai acabar. Falo, olha, se está nesse ponto, talvez é melhor que você nem passe mesmo. Que se te colocar dentro de uma faculdade de medicina, talvez você pire. Sim, porque a Então, faculdade. a pessoa, muitas vezes ela não concebe essa ideia, mas é como se ela tivesse que parar e refletir um pouco. A pessoa que quer passar em medicina, nova, digamos, começou a estudar faz pouco tempo, com a rotina que ela leva, com os hábitos que ela leva, com a inteligência emocional que ela tem, com tudo isso, com esse conjunto que ela leva, os estudos para passar no vestibular, ela conseguiria aguentar uma faculdade de medicina? Se a resposta é não,
talvez isso diga muito sobre a demora que vai existir para passar em medicina. Ou seja, essa, digamos, maturidade ser construída. Então, às vezes a pessoa no estudo pro vestibular não percebe que se jogasse nela, se jogasse ela dentro de uma faculdade de medicina, talvez ela não conseguisse aguentar o tranco. Então, Sim. isso é muito importante. Não que não tenha pessoas no terceiro ano que não tenham essa maturidade, né? Talvez tenha alguém que agora escutando, então quer saber também, eu vou passar daqui 3 anos. Não, não é isso. A pessoa que tem sabe. Tipo, a pessoa que tá escutando, que tá assistindo, ela tem uma maturidade, ela sabe que ela tem uma maturidade acima, digamos, da idade dela. Mas Sim. no geral mesmo, quando a pessoa não, digamos, não tem estrutura para aguentar, a primeira coisa que ela tem que focar é em desenvolver essa estrutura. Ela se tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais madura, ela perceber que problemas vão acontecer na trajetória e assim por diante. E se ela, para nós partirmos para um ponto bom, se ela desenvolver isso, se ela tiver essas estruturas, ela entrar no Pilares que aprovam, Principalmente. principalmente, ela vai passar. Inevitavelmente, uma hora ou outra, ela vai passar em tempo recorde e vai ser muito Vai, bom. Vai ser uma vai. alegria enorme. E eu quero que a senhorita conte como foi a boa e velha faixa que os pais colocam, né? Nossa. A faixa que você fica pensando, ai meu Deus, vai dar uma vergonha, daqui a pouco tá a faixa e tá tirando foto na frente da faixa. Como é É que que, assim- foi? é que assim, ó, no começo do ano a minha mãe encomendou a faixa. Começo desse ano. Tá. A minha mãe encomendou a faixa ficou guardada. Com o esse ano. Então, que nem eu tinha falado pra ela, esse ano eu passo e ninguém tira isso da minha cabeça. Então, eu vou. Esse ano não tem ponto. E daí ela também tava com essa mentalidade. Aí ela fez a faixa no começo do ano, deixou guardada. Coloquei minha nota no SISU, passou o tempo, continuei estudando, achando que não ia dar. Mas eu já sabia que ia dar. Tava estudando por descargo de consciência, né? Aham. Aí passei. Passei em maio. Maio, se não me engano. Na Unidep. Festa, daí a minha mãe colocou a faixa bem na frente de casa, assim. A faixa tinha. Ah, era bem comprida. Era bem grandona. Com meu nome bem grande, colorido. Tá, Os vizinhos passavam, olhavam a faixa. os Uber, eu chegava em casa de Uber, o Uber olhava pra mim, tchau, e ficava nessa. Aí às vezes eu tava assim na rua, encontrava um conhecido, parabéns, vi a faixa na frente da tua casa e tal. Aí eu ficava, meu Deus. Isso, a faixa ficou, tá bom. Aí passei, mas daí não consegui fazer. Aí passei na Unila, aí foi festa, festa, aí foi a festa. Meu Deus, a festa do tamanho do mundo. Coloquei mais o nome na faixa, a faixa ficou lá mais um tempo. Pegava sol, pegava chuva, e a faixa tava lá. Chegava em casa, a faixa tava lá. A faixa ficou lá, nossa. E meus pais estavam mais felizes que eu. Eu Sim, imagino, era uma realização mais deles que minha, né? eu imagino. Tanto que hoje, sério, hoje é incrível. O meu pai, a minha mãe até tira sarro com isso. Ela, todo lugar que ele vai, ele conta. A minha Ele acaba filha nem tá falando. fazendo medicina. Sim, a gente no. Exemplo, esse final de semana, a gente no mercado, ele passando as compras no caixa, até a mulher que trabalha lá ficou sabendo. Todo, todo mundo ia lá, tipo. E Isso é muito bom, isso é muito bom. aí meu pai, eu fui falar, do curso, né? Aí ele falou, né, que funcionou, deu um ano bem certinho. Tipo, ele ficou surpreendido.
Aí eu fiquei, viu? Como Deu assim? certo, funcionou. Não, meu pai foi chocado. Porque, tipo, eu via as coisas, via as lives e ele ficava, tipo, tá louca aí, vendo essas coisas. É que a gente acredita muito, por exemplo, quando a gente faz o investigando, meio que não é à toa, né? Eu sempre, a gente faz, linha do tempo, e de fato, a média e o mais comum é sempre entrou no Pilares, em menos de um ano a pessoa faz a prova que dá a aprovação dela. É surreal. É E isso, tem, tem pessoas que realizam esse feito no primeiro ano de estudo mesmo. Tipo, digamos, a pessoa saiu do terceirão, primeiro ano de cursinho, e algumas já têm uma, entre aspas, bagagem, né? Então, é como se esse, em menos de um ano, fosse independente quase que da base, da bagagem que a pessoa traz. É real, assim, o tempo, a média mais comum. é, Então, deve ter sido por isso que ele se impressionou. Mas o ponto agora, essa alegria deles, quando você comenta, é assim, não tem, que eles veem a dedicação, sabe? Eles sim. acompanham a Stephanie desde quando a Stephanie era criança e acompanham a Stephanie no ensino médio. Então, e pensa que ainda existe uma formatura de medicina, que eles vão estar lá e daí eles vão. Agora, minha filha, se eles estão assim agora, espera até você começar a trabalhar, espera você se formar médica. Talvez eles não vão sair contando, minha filha agora se formou médica, entendeu? Se prepara. Não, agora eu entrei na faculdade, parece que eu já sou médica, porque a minha mãe mesmo. Ah, eu fiz tal exame, tô te mandando. Dá uma olhada. Sério, qualquer coisa. É, Parece que a gente entra já formando. Incrível. que legal. Claro, é, aqui a faculdade, assim, em si é bem puxada, mas é muito incrível. Eu vejo, assim, que tudo que eu passei não foi à toa. Então, tudo que eu, né, digamos assim, sofri, eu não tô sofrendo agora. Legal, legal. E tu tá morando sozinha? Não, acabei que tô namorando junto com a minha namorada. Ela veio. Ah, e ela faz medicina? Não, ela veio porque eu passei pra cá. Ela veio. Legal, legal. Mas ainda encontrei uma pessoa que eu fiquei amiga no meu primeiro ano de ensino médio, que tá fazendo medicina aqui também. Caraca. Então aqui é que assim, digamos que não era o planejado, mas foi o que deu certo. Mais deu certo, assim, sabe? E, nossa, surreal. É uma experiência, assim, única. De você entrar na faculdade, primeiro dia de aula, é, e calorada, e recepção. É assim, é uma experiência única que fica na tua memória pra sempre. Tanto que já vai fazer, a gente já tá, semana que vem já é semana de prova, e a gente ainda fica falando acalorado. Caraca, já tá começando semana de prova. Já, nossa. E deixa eu entender um negócio. Quando, quando você comentou assim, teu pai disse, não sei o que, né, que funciona e tal. Certamente deve ter várias pessoas que estão vendo segurança ou outra, alguma coisa assim. O que que você diria para quem tem uma certa insegurança de entrar no Pilares? Que é pra entrar pra um. Tipo, na próxima, quando abrir a turma, já deixa lá o site aberto pra não perder a oportunidade, porque ainda mais agora com esse novo espaço, né? Tá tudo, nossa, é incrível assim. É uma coisa que é uma virada de chave. Pelo menos pra mim foi uma virada de chave, era isso que eu precisava. Eu vi que mesmo eu fazendo as coisas, não tava dando resultado e com o Pilares assim foi, parece que me levou na mão assim. Então, não me arrependo, se fosse fazer, faria de novo, entraria na turma nova, tudo. Legal.
Nossa, é incrível, é uma experiência única também, muito boa. Você leva os estudos de uma maneira leve, sabe? Tá. Não Para, tem. de- para de ser muitas vezes um fardo, um... É, tipo, eu gostava de estudar, mas tem muita gente que ainda leva como, ah, eu vou ter que acordar cedo pra estudar. Então, é um negócio muito interessante, porque você começa a ver os estudos de outra forma. Tipo, muito além do que a gente pensa que é só sentar e estudar. Então, é um conjunto, sabe? E se eu tivesse ainda pra fazer a prova final do ano, eu estaria no Pilares, já tinha entrado na turma. Legal, legal. Stephanie, meu, eu só tenho a te parabenizar, a te agradecer. Uma coisa que, bah, não tem, digamos, parte do nosso trabalho mais gratificante do que isso daqui, do que conversar com alguém que teve uma baita trajetória, que teve uma grande conquista, no seu caso, 3 aprovações de medicina, e é como se fosse a materialização de todo o nosso trabalho, né? Então, parabéns, eu te desejo muito Obrigada. sucesso na faculdade. Eu espero que toda essa jornada que tu tenha, são 6 anos, né? E eu sei Isso. que talvez daqui a pouco você já vai estar começando a ir em postinho, se já não começou. E eu espero que toda essa jornada, talvez você leve uma ideia de pedágio, uma ideia alguma coisa, Ó, alguma coisa ou outra que tu tá aqui já. aprendeu. Tem, a- tem até um quadro branco, mas ó. Legal, eu espero que alguma coisa ou outra tu possa levar nessa jornada de 6 anos dentro da medicina. E que, igual eu sempre comento, né? A ideia é que o Pilares seja algo dentro da tua jornada de vestibulando que, digamos, você se lembra com bons olhos, porque quase tudo que acontece na vida do vestibulando é, meu Deus, só quero que isso acabe logo. Eu espero que o Sim, Pilares tenha sido isso para ti e muito sucesso nessa jornada. muito obrigada. Ah, o Pilares sempre vai estar no coração, assim. Tipo, foi uma experiência muito boa. E que nem eu tenho colegas que estudam comigo, também falam a mesma coisa, que foi uma experiência assim, muito boa. E a gente consegue comentar tanto que na terça-feira nós três abrimos a plataforma. No meio da aula, Caraca, assim, que da aula de legal! medicina, a gente abriu a plataforma pra ver. A gente tem que desenvolver logo um próximo passo para a galera dentro da faculdade. Mas muito Sim, bom, de verdade. E eu tenho certeza que toda essa conversa ajudou e vai ajudar bastante um futuro calouro, alguém que vai estar, as 3 pessoas juntas abrindo a plataforma numa aula de medicina. E para mim, se eu te falar assim, ó, o que mais eu acho que foi muito bom a gente ter tocado um ponto foi essa parte do convívio social e, sim. meu, a gente tá chegando em reta final, né? Então, Nossa, é, importante. não teria momento melhor para falarmos disso. Então, muito obrigado por ter sido o Obrigada. santo fora de casa, que acredito que vai fazer algum milagre. Obrigado você por todos os ensinamentos, né? E que a gente possa encontrar de novo, porque a gente só teve um encontro. É verdade. Não, agora que eu descobri que tem 3 alunos na sala só, tem que fazer um encontro do Pilates aí. A Caçador. gente, a gente pega uma van aqui e dá um pulo aí em Caçador. Tem É que cortar minha pulseira. pertinho. Tem que cortar minha pulseira. É verdade, é verdade, é Já verdade. tem a canela, ó. Isso aqui vai ser. Vai andar comigo pra cima e pra baixo. Essa aí é exclusiva dos aprovados. É, é pra não esquecer as origens. Não, deixa eu. Deixa eu até gravar um. Mostra lá, ó. Meu povo, o Ó, horário 21h22 e a gente aqui terminando a entrevista com a aprovada em medicina, não é, Stephanie? é, tudo graças ao Pilares. Muito bom. Stephanie, beijão pra ti. Sexta-feira à Beijo. noite, deixar dormir, deixar, deixar dar uma descansada.
E a gente tem que fazer isso aqui também. Um abraço, viu? Um abraço, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.